O que é exatamente que o Recruta.ai faz? De uma forma simples, depois a gente pode desmiuçar uma parte, mas o que é? Qual é o serviço? O que é que vocês Não, fazem? perfeito. A Recruit.ai ela surgiu depois de 2 anos de pesquisa e desenvolvimento, tá? O que a gente criou e que fez a startup surgir? A gente criou algoritmos que são, digamos assim, peças de código bem específicas que fazem muito bem uma determinada função. E a gente criou 2 ali. 2. Um que lia e entendia um currículo, não importasse o formato que ele tivesse. Então, eu pegava, lia, extraía o texto daquele currículo e conseguia entender que isso aqui é uma experiência profissional. Em PDF, isso aqui, em não, doc, qualquer em formato. Excel, qualquer coisa. Qualquer formato. Tá digital, vocês entendiam. Tá digital, a gente entendia. E aí a gente conseguia entender, isso aqui é a experiência profissional, isso aqui os cargos que ele trabalhou, isso aqui é um skill, isso aqui. Então, a gente criou esse algoritmo que lia, entendia, reestruturava e ranqueava essas pessoas, tá? E, em paralelo, a gente passou quase 1 ano e meio tentando identificar o que é que já... Tentando classificar, na verdade, o que já existia de estudos acadêmicos que conseguissem linkar traços da personalidade das pessoas à performance no ambiente do trabalho. Uhum. E o que a gente fez foi, e se a gente conseguisse modelar isso para, ao invés de simplesmente fazer uma leitura da personalidade da pessoa, a gente indicasse que comportamentos ele estaria prevalente ali a desenvolver dentro do ambiente do trabalho. Então, a pesquisa, a gente criou 2 cabeças, né? E no fim, ela não iniciou assim, tá? Depois eu conto um pouco a história, porque parece que tudo foi perfeito, né? 2 anos e meio, a gente apareceu 2 coisas, funcionando, maravilha. Não, tá? Algumas coisas foram por acaso. Mas no fim, a gente criou essas 2 coisas e falou, vamos começar agora a entender como é que a gente coloca isso no mercado. E aí a gente teve a gente teve a sorte, né, de ter de criar um case com a Unilever, com as fábricas aqui da região, né, do Nordeste, de Pernambuco, na verdade. E, cara, foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi a primeira vez que a gente usou ali, realmente, fora do espaço interno ali de pesquisa, e foi um sucesso. A gente falou, tem alguma coisa aqui. Então, o que é a Recruit.ai? Vamos lá. É uma plataforma é a nova geração de plataformas de recrutamento e seleção, tá? Que a gente chama de Smart Recruiting. Elas fazem com que os recrutadores não apenas organizem o processo, vou colocar em caixinhas, vou colocar, vou organizar como o meu processo é publicado, como não é publicado, vou organizar as pessoas aqui, onde elas estão, etc. A gente vai além disso, a gente adiciona inteligência a esse processo. A gente indica quais são as melhores pessoas com perfil técnico, quais são as melhores pessoas com perfil comportamental, como é que você deve fazer o approach a essas pessoas, como é que você deve dar feedback negativo a essas pessoas. Então a gente vai adicionando inteligência ali dentro do processo seletivo. Não apenas e com muita velocidade, né? Não. Quando você adiciona essa inteligência, agrega essa inteligência, aí você tem diversos ganhos. O primeiro é velocidade. Então, um exemplo. Aquele primeiro case que eu te comentei, a gente analisou 6 mil currículos em 6 minutos. Tá? Então, não dá para comparar, nem se você quisesse comparar ali com o ser humano. E, na verdade, o ser humano ele nem quer se comparar muito a isso. E é uma outra discussão que a gente pode entrar se você quiser. Mas a velocidade é a primeira coisa. Mas a segunda coisa vem a assertividade, ou pelo menos permitir que o recrutador olhe muito mais aquilo que ele conseguia enxergar. Tá? E é isso que plataformas de inteligência artificial, ou pelo menos assim, vamos usar, eu gosto muito da palavra inteligência aumentada, tá? Inteligência artificial. Eu gosto muito porque você fala artificial, meio que você está excluindo o humano da coisa, exatamente. Né? Não, aumentado você somou. Você está somando. Eu gosto muito desse termo por conta disso, porque é justamente o que a gente está dizendo. A gente está agregando informação, dando informação que ele não teria, dando insights, talvez, que ele não iria conseguir ter, ou pelo menos não conseguiria ter, até conhecer aquela pessoa pessoalmente. Só que com quantas pessoas você consegue conversar? Né? Então, sei lá, nesse caso de 6 mil, você consegue conversar com quantos? Então, no fim desses 6 mil, 40 foram finalistas. Foram os finalistas que foram efetivamente para as entrevistas finais ali com o gestor e time. Então, a Recruit.ai é isso. É uma plataforma de Smart Recruiting, ou seja, dessa nova geração de plataforma de seleção, que agrega inteligência no processo, e que permite que recrutadores
se tornem super recrutadores. Né? Você vai ter uma visão que você teve sobre a pessoa que você não conseguiria ter antes de ter os resultados que a gente Deixa eu dá. ver se eu entendi de forma prática como é que se dá a coisa. Então, eu sou um gestor de RH de uma empresa e eu vou definir qual é o profissional que eu estou procurando, né? Uma série de critérios aí, e vou receber uma quantidade grande de currículos. Isso vai para a plataforma de vocês. Aí vocês vão fazer toda uma análise e vão fazer um ranking e apontar quem são as pessoas mais indicadas. É mais ou menos isso? É isso sim. A gente vai até além. Durante a pandemia, a gente criou a gente se viu ali, né, no crossroad, né? Porque ali a gente tava. O mercado de trabalho deu um crash ali e tal. A gente falou, por que a gente vai fazer? Aí a ideia da gente foi, tá, vamos criar mais. É porque aí ninguém está Ninguém ao tava contrário. contratando. Tá Foi bem cortando. complicado. A pandemia foi bem. Principalmente o início, os 6 primeiros meses ali da pandemia foi bem complicado para recrutar aí. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar mais tecnologia. Aí a gente criou o que a gente chama de hunting automatizado. Então, a gente criou robôs que vão em redes profissionais públicas atrás de perfis, usando perfis públicos, óbvio, usando informações públicas das pessoas, em busca de possíveis matches para aquela tua vaga. Então, antes das pessoas se inscreverem... Antes que a vaga exista, é isso? Não. Você cria a vaga, isso é ok. Antes de começar a receber inscrições, porque são as pessoas que têm que ir lá e se inscreverem. Falar, gostei dessa vaga, tal. Antes de comear isso, você já pode mandar os robôs irem atrás e falar... Procurar, caçar, caçar, e vai ter... Nós criamos um ranking também dessas pessoas, usando a mesma tecnologia, tá? Dos currículos. A gente dá um ranking e fala, cara, fala primeiro com o Thiago aqui. Entendi. Ele mudou de empresa há 2 anos, ele está trabalhando 2 anos no mesmo local, ele tem as skills técnicas ali, pode ser um bom match, começa a falar por ele. Então, isso, na verdade, foi o que deu foi a chave de virada ali da Recruit AI. Foi quando a gente... Eu acho que foi quando o mercado começou a entender... Essa busca é no LinkedIn ou em outras plataformas também? Atualmente, 3 plataformas. LinkedIn, sim. GitHub para desenvolvedores e Behance para designers. Designers, pessoal de UX, UI. É muito comum eles terem perfil no Behance. A gente está trabalhando em outras plataformas, tá, para esse ano e no próximo, mas foi daí que o mercado começou a entender que a gente era diferente. Porque quando a gente entrou no mercado ali em 2019, a gente viu... Assim, e aí a gente entra com uma bagagem muito grande de tecnologia, né, embarcada ali, mas a gente viu que o cara, sei lá, a plataforma do cara ali, que, sei lá, basicamente um Trello, o cara dizia, eu tenho inteligência artificial. Aí tu... Eu também tenho. Aí o cliente, não, então, sabe? Aí ficava aquela... Então, a gente demorou um tempo até conseguir arrumar o discurso para mostrar à pessoa o que é realmente inteligência artificial e como é que ela é usada, pode ser usada para criar esse processo, né, do futuro. E aí, o que acontece? Quando a gente mostra que a gente tem robôs que vão automaticamente ler o perfil, fazer um ranking automático sem o cara nem se inscrever, tá aqui, ó. Isso aqui é inovação no processo seletivo. O cara, opa. Esse aqui o fulano que tem o Trello lá que diz que inteligência não tem. Não tem. Agora uma dúvida que, enfim, não é a minha visão, mas é só uma dúvida. O cara de RH das empresas, ele te vê com um parceiro massa, ou ele se sente ameaçado? Tipo, eita, esse cara vai fazer com que eu seja menos importante aqui, porque ele vai resolver uma parte aqui do trabalho, não precisa mais de tanta gente aqui no RH. Não, nunca. Porque tem muito na nossa área, na área de TI, tem muito essa... Tem. Né? O pessoal da área tem muitas vezes fica... Né? Isso vai tirar meu emprego. Isso vai tirar ou vou perder poder aqui dentro, porque vai chegar um fornecedor agora que vai assumir uma parte do processo e eu vou perder. Então... Nessa área de vocês, como é? Não, a gente nunca sentiu, não. Pelo contrário, porque... Ufa, né? É porque é o seguinte, a gente não sente porque os problemas estão lá, certo? E como os problemas estão lá e são tantos, e realmente, assim, só depois que eu fui entrando realmente, conhecendo o processo seletivo a fundo, né, que foi, né, depois da Recruit AI fundada, que eu fui vendo o tamanho do problema que é recrutamento e seleção no mundo. No mundo, tá? Obviamente que a gente não resolve todos os problemas de seleção, mas a gente se coloca resolvendo alguns deles. Tu tens ideia, tu tem como dizer, tipo,
O que tu melhora em termos de turnover, de redução de turnover para as empresas? Por exemplo, a gente teve caso de empresa que reduziu para 0% o turnover em 6 meses. 0%. Isso é um dado fortíssimo. É um dos cases que a gente sempre entrega para os clientes. Eles tinham um turnover. Exatamente, eles tinham um turnover de quase 60% no time de atendimento. O time de atendimento ali, frontline ali enfim, é uma empresa até local aqui, o Grupo Clean Digital. Sim. Então eles tinham um problema de turnover ali, Breno, exatamente. Ele tinha um problema de turnover sério. Aí entrou uma pessoa de RH, falou, cara, vamos fazer um trabalho aqui e vamos trazer a Recruit aí porque tinha um trabalho interno para se fazer. Então, não é só a gente que resolve esse problema. Mas você precisa resolver o problema das duas pontas, internamente e na hora de você fazer essa seleção. Porque essa seleção ela tem que ser mais assertiva para que esse problema interno ele seja menor. Né? Ele vai continuar existindo ali e aí você tem que ter... Mas a ideia é foca no problema interno e deixa a gente... tentar te ajudar aqui no máximo possível no problema da ponta ali. Então, fazer seleção é uma coisa difícil, porque... intrinsecamente difícil, na verdade, porque, assim, é um jogo onde você... É um jogo cego sempre, sabe? Você não sabe quem é a pessoa ali do outro lado. Sabe? Você não sabe quem é. E ela não sabe como é a empresa de verdade. Ela não sabe... A maioria das vezes, a pessoa que está sendo... empregada, né, a pessoa que está sendo contratada, eu acho que vai para mais de 90% das contratações, tá? A pessoa contratada, ela não conhece o chefe que ela vai trabalhar. Sim. Aí ela, beleza, foi contratada, o RH me adorou. Aí chega, tá o chefe lá. E aí o chefe... Pode ser que ela teve um match com a empresa, mas não com o chefe, né? É o que mais acontece. Né? É o que mais acontece. É o fit com o chefe, tá? E o chefe com a pessoa também, enfim. E que é uma das principais causas de pedido de demissão. Né? Mas é a principal causa. É porque você não encaixou ali com... Exato. Esse problema não resolve. Porque, assim, a gente não tem como chegar para a empresa e dizer, cara, traz teu gestor para toda a tua... sei lá, e os gestores nem querem, né? Eles têm mais o que fazer. Então, enfim, tem um problema até estrutural, talvez, ali, que faça com que esse processo seja tão difícil, né, efetivamente. Mas o que a gente traz para a mesa é, primeiro, informação, que muitas vezes o recrutador não tinha, vamos ser sinceros, ele trabalhava às vezes com cara crachá, com, sabe, com testes que, enfim, não são tão, digamos assim, cientificamente comprovados, e muito ainda, então... As dinâmicas de grupo. Dinâmicas de grupo, que são muito... Eu gosto das dinâmicas de grupo, mas, de novo, é uma arma, você tem que saber usar. Se você não souber usar, cara, às vezes é melhor nem usar. Perda de tempo. Você está perdendo seu tempo e o tempo de todo mundo. Sim. Então a gente traz esse arsenal de informação para fazer com que o recrutador tenha um outro olhar ali e consiga fazer mais com menos, inclusive. Até. Eu vejo que vocês agilizam muito, né, o processo e ainda fornecem para ele informação que ele não tinha antes. Para que ele agora possa tomar decisão. De uma forma mais... Exatamente. Ter um processo mais rico para ele aí de decisão. E uma outra coisa que a Recruit aí traz também é uma flexibilização no processo. Então, vou dar um exemplo, tá? Algumas plataformas por aí, elas acabam engessando o processo. Elas têm um modelo ali que a empresa meio que tem que se adequar. Vamos dizer assim. Eu criei aqui um modelo, esse é o meu modelo, o candidato tem que passar por todas essas etapas para que eu te dê as informações que você está dizendo que você precisa, e aí você consegue, dali em diante, sim, criar algumas etapas customizadas. A gente nunca pensou assim. A gente sempre pensou diferente. Então, todo o funil de seleção da Recruit aí, ele é totalmente customizável pelo cliente. Perfeito. E o que é que isso traz? Por exemplo, vou dar um exemplo que isso acontece demais. Isso é o próprio cliente que faz isso? O próprio ou cliente é um serviço que vocês prestam? Não, o próprio cliente faz tudo na plataforma, tá? E óbvio que a gente ensina, enfim, dá suporte. E aí, o que isso faz? Então, o que está acontecendo? O que acontece, por exemplo, hoje com o mercado de TI, que já deve imaginar, tá, né, uma loucura, enfim... não tem profissional, o LinkedIn dos desenvolvedores fica bombando o dia todo, tá bem, uma coisa bem maluca, né? E aí o que acontece? Aí beleza, né? Tu chegou, falou, gostei do perfil do Gustavo, do Thiago. Thiago, vem cá. Thiagão, aqui a empresa tal, vem trabalhar na Recruit, pô, acha massa, tal, legal, você já tá empregado, tá? Já tá desempregado, ganhando mais do que tu imaginava que poderia ganhar, ok?
Aí chega um cara com uma proposta e fala, tá, massa, ó, véio, se inscreve aqui no meu processo seletivo. Eu tô, tá bom. Aí o cara abre o link, tem 50 campos, ele tem que fazer 3 testes, 2 horas, sei lá, 2 horas respondendo teste. Não quero mais. Ele vai entrar. Não vai. Não vai entrar. Não vai. Não vai entrar. Aí o que o cara faz, o recrutador? Ele tem que falar, não, tá bom, vem aqui, fala comigo e vai tudo fora da plataforma, né? Então, assim, isso, cara, cansou de ver, enfim. O que é que a gente traz pra mesa aqui também nesse ponto? É o seguinte, você customiza todo o teu processo. Então, basicamente, você pode usar, por exemplo, para entrada, só a nossa inscrição super rápida. O que é isso? Para se inscrever numa vaga da Recruit.ai, você preenche 7 campos. Um deles é o seu currículo, que você anexa o arquivo. Então, em 1 minuto, você está inscrito. Então, muitas vezes, o recrutador fala, não, quando está convencendo o cara, não é rápido, pô. Pode entrar. Aí o cara, é nada. Todo mundo desiste. É rápido, é 1 minuto, você se inscreve. O cara vai lá e se inscreve. E aí, só depois que o cara realmente se inscreveu e que você viu que tem algum fit, ou você conversou com ele a primeira vez, aí você começa as outras etapas, por exemplo, sei lá, de testes, de pós-entrevistas, a gente tem aplicativo para entrevista em vídeo, enfim, a gente tem série de coisas, mas esse funil é diferente. Esse funil, o cara se inscreve, você se reúne com ele primeiro, vê se tem fit, vê se está interessado, e daí você começa as etapas do processo seletivo. Fala, tu vai ter que responder isso aqui, porque é o único jeito de eu te fazer continuar. O cara, não, tá massa, entendeu? E do outro jeito, não. Você já perdeu o cara pra fricção no começo, entendeu? O cara fala, vou nada. Ele nunca nem entrou na tua base. Então, isso de poder criar funis customizados de acordo com a necessidade de recrutamento e seleção, que são diferentes. Então, você não dá para você imaginar que você vai fazer técnico de enfermagem do mesmo jeito que você faz desenvolvedor de machine learning. Não dá. É totalmente... São perfis diferentes, necessidades de recrutamento e seleção diferentes, funis de seleção diferentes. Então, mas que as pessoas estavam tentando colocar na mesma plataforma. E a gente conseguiu. Então, na mesma plataforma que a Recruit.ai, a empresa consegue fazer uma vaga de altíssima escassez e altíssimo volume ao mesmo tempo. Essa era a minha pergunta. Se ele era uma coisa muito mais voltada para os níveis mais operacionais e rasteiros e tal, ou se é também para tipo o CEO da empresa, né? Ou seja, ele pega aí todas as faixas, ou é uma coisa mais realmente pro pessoal mais de baixo? Com volume, né? A Recruit.ai só não faz C-level, que são os CEOs, CTOs aí é um e tal. Aí vai pro processo nacional, até porque o processo geralmente não é o RH próprio da empresa que faz esse processo. É terceirizado. Né? Exato. A empresa já segmenta isso para fora por N motivo, né? Porque são estratégicos, enfim. Uhum. Então, não, a gente só não faz C-level, mas do nível básico, como eu falei, auxiliar de produção, sei lá, que é um nível de entrada ali, por exemplo, na indústria, até, sei lá, diretor de marketing, diretor de, sei lá, de TI, até dev, até, sei lá, analista de cybersecurity, um dia desse teve um cliente que fez. A gente faz. Porque o valor que a Recruit.ai traz como essa nova geração de plataformas é que justamente as plataformas têm que resolver esses problemas. Ou se dispor a resolver os problemas. Não dá para você ser uma plataforma que cuida de todas as seleções da sua empresa e dizer, não, esse aqui a gente não faz, não. Tá entendendo? Aí você é uma solução parcial. Uma parcial. Tá? Então, assim, não, aqui não. Tem um caso, por exemplo, de uma empresa de telefonia que usa um software lá que a gente conhece, que não se dá nada bem com o perfil operacional. Nada bem. E aí você entra no site deles, está lá todas as vagas, menos as operacionais. Só que as operacionais são um volumão real, entendeu? São 5 mil vagas mês. Então tu tá pagando um software que não resolve o problema maior seu, que são 5 mil vagas mês que você tem que fazer de algum jeito. Você vai continuar com o problema. E vai continuar com o problema, vai continuar fazendo de qualquer jeito. Então, a gente se dispôs também a gente chegou no mercado num momento diferente, né? Talvez essas plataformas mais antigas, elas estavam trabalhando com outro mindset. Quando a gente já chega ali, entendendo essa dicotomia gigante que existia, né? De um lado tem gente
fila entregando currículo para trabalhar. E no outro o profissional de recrutamento e seleção, ele está implorando para o cara se inscrever numa vaga. Isso no mesmo país, na mesma estrutura, né, de sociedade, enfim. Então, a gente nasceu meio que falando, putz, né? A gente teve um case. O que abriu a mente da gente? Vocês nasceram na época onde o desemprego só aumentava. E o desemprego só aumentava, exato. E aí a gente via o desemprego aumentando para essas vagas operacionais e o desemprego caindo indo pro negativo para as outras vagas técnicas especializadas. A gente falou, pô, peraí, tem dois problemas aqui que uma plataforma de nova geração, né? Uma plataforma de nova geração tem que resolver. Né? E como é que se abriu a cabeça? Né? A gente teve o primeiro case lá com a Unilever, que eu falei no início, foi um sucesso. Aí a gente teve um segundo case foi com a EDP, empresa portuguesa de energia. Fantástico o case. Fantástico. Os caras, foi e-mail, escreveu, tá, né? Pô, sigam aí. Tá. Acho que eles até quiseram investir, né, na época. Tá? A gente que não quis. Aí teve um terceiro case com a Natura. Aí falou, putz, fantástico. Pô, não. Tem uma empresa aí. Bora começar essa empresa, então, né? Bora começar, né? E aí, quarto case, era uma empresa de... Não sei, não vou falar o nome, porque acho que não lembro se tem NDA, mas não vou falar o nome. Mas, assim, uma empresa de contratação massiva em TI. Um desastre. Eita. Um desastre. Aí, o que aconteceu? As pessoas não se inscreviam. Entendeu? A vaga aparecia, enquanto a gente... Porque aí o processo é o contrário, né? É o processo contrário. Então, enquanto na vaga da Natura você recebeu, 300 em 2 horas, já tava 300 pessoas ali, e aí já começava a rodar... O outro em um mês teve 2 caras procurando. Sim, não, sim. 2, mas foi exatamente isso. Deixou aberto em um mês, quando veio não tinha ninguém, né? E aí o cara falou, galera, ó, não dá, né? Eu acho que o agravante disso é que o fator geográfico perdeu muito peso, né? Tipo, hoje você pode estar em Porto Alegre e trabalhar para uma empresa que é em Manaus e beleza. Se você deve, eu digo. Mas né? Concordo, perfeito. Mas isso que eu tô falando foi pré-pandemia, tá? Pré-pandemia, pré-work. Já estava aquecido assim. Não, já estava aquecido assim. Já estava. Era visível. E é isso que... Que teve um caso, nem vou falar o nome, mas de uma empresa grande que chegou no Porto Digital e pegou também. Não foi? Deixou. Pronto, é dessa empresa que a gente tá falando agora. Pronto. É dessa empresa o nosso case fatídico aí. Então, isso abriu o nosso olhar de falar, putz, não, assim, a gente tem que endereçar esse problema de alguma forma, né? E foi daí que, né, eu falei que quando veio a pandemia, que arrefeceu, a gente falou, pô, tá a hora de tentar resolver aquele problema. E aí surgiu o Hunting, que aí foi a virada ali da Recruiter. Muito bacana esse